noite. Boa noite. Supremo nega recurso da Prefeitura de São Paulo. O IPTU será reajustado apenas pela inflação. Haddad lamenta a decisão. A oposição e o presidente da Fiesp, Paulo Scaff, comemoram. Flagrante, suspeito de assalto se atira no Tamanduateí para fugir da polícia, mas acaba capturado. Morre aos 69 anos Reginaldo Rossi, o rei do brega. O Natal nem chegou e a Avenida Paulista já se prepara para o Réveillon, com previsão de 2 milhões de pessoas. E paulistanos enfrentam a rotina de trânsito e aglomerações na saída para o feriadão. O Jornal da Gazeta já está no ar. Flagrante. Para tentar escapar da polícia, suspeito de assalto pula no rio Tamanduateí. Nossa equipe estava no local no momento em que isso aconteceu. A cena inusitada chamou a atenção de quem passava pela Avenida do Estado, já próximo à estação do metrô Armênia, na zona norte de São Paulo, nesta tarde. Um homem pulou no rio Tamanduateí. Muitos se aglomeraram para ver o que acontecia e o trânsito ficou prejudicado. De acordo com a polícia, o homem fugia e, durante a perseguição policial, se atirou no rio sujo. A gente estava dentro do comando de policiamento de choque quando alguns solicitantes começaram a gritar "pega ladrão". Nós fomos visualizar, vimos um rapaz correndo, fomos no encalço dele. Quando ele chegou próximo do rio Tamanduateí, ele se jogou dentro do rio. Aí ele começou a tirar a roupa dele, pegou a mochila, que ele estava com a mochila, começou a tirar as coisas de dentro da mochila. Então ele se livrou de todos os pertences que ele tinha. A gente visualizou ali que tinha uma carteira, um fone de ouvido. Como estava distante, não consegui ver se tinha mais alguma coisa. Mas alguns objetos ele dispensou naquele local. Os bombeiros foram chamados para o resgate. O primeiro desceu de rapel e jogou uma corda para puxar o suspeito, mas ele se recusou a subir. Outro bombeiro também desceu e um bote foi lançado. Eles se aproximaram do homem que, sem ter como escapar, acabou subindo no bote, quase sem roupas. Diante de dezenas de curiosos, o homem escalou o paredão do rio e imediatamente foi algemado e levado pelos policiais. Por que você pulou no rio? Foi desespero? O que aconteceu? Realmente ele está assustado, não quer falar. O episódio levou cerca de 1 hora e o jovem foi encaminhado para um pronto-socorro em Santana. Aqui no pronto-socorro, o suspeito passou por alguns exames, fez, por exemplo, o raio-x, que não identificou nenhuma lesão grave, apenas escoriações. Ele também foi medicado e vacinado. Agora, o suspeito segue para a delegacia de número 12. Beleza. Na segunda-feira, então... E segundo o delegado do 12º DP, o suspeito ainda não foi identificado porque está sem documentação. Ele está na delegacia para averiguação e, se nenhuma vítima se apresentar, o rapaz deve ser liberado. Em São Paulo, 13 pessoas procuram por dia atendimento médico por serem picadas por aranhas. De janeiro a setembro, a Secretaria de Saúde do Estado registrou mais de 3.000 casos. Dona Maria conta que estava recolhendo as roupas no varal quando encontrou a aranha presa em uma das calças que seria usada pelo filho. Aí eu chamei o moleque na rua, ele matou, aí eu peguei um pouquinho de pinga no vizinho e coloquei dentro do vidro e tampei. Os moradores da Vila das Flores, na região do Jardim Helena, zona leste da capital, dizem que por aqui aparecem vários tipos de bichos e insetos. De uns tempos para cá, as aranhas se tornaram mais frequentes. Há um medo que eu ouvi falando, se elas picar, diz que é o mesmo veneno da cobra ou do escorpião. Eu vejo o pessoal falar isso. Os moradores aqui da Vila das Flores estão preocupados também porque aqui vivem muitas crianças que ficam brincando nesses terrenos baldios. E aqui pode estar a explicação também porque tantos bichos estão aparecendo dentro de casa, inclusive as aranhas. É que aqui a gente pode ver muito lixo e entulho. Aranha e pernilongo tem demais aqui na região. De janeiro a setembro deste ano, foram notificados 3.104 casos, o que representa 23% de acidentes com animais peçonhentos. No Instituto Butantan está o único hospital especializado em atendimento de acidentes causados por animais peçonhentos, fundado em 1945. Aqui são atendidos cerca de 200 casos por ano de acidentes causados por aranhas. No mundo existem mais de 43 mil espécies de aranhas, né?
todas elas potencialmente podem picar, a princípio sim, mas não quer dizer que vai provocar algum tipo de envenenamento. Mas no estado de São Paulo, 2 espécies são perigosas. A primeira delas é a chamada armadeira. O que causa a picada dela? Primeiro, uma forte dor no local da picada. Pode haver outros sintomas além da dor, né? A pessoa pode sentir náuseas, vômitos, sudorese profusa, problemas respiratórios, problemas cardíacos. Aí sim, temos que dar o soro chamado soro anti-aracnídeo. Outro grupo de importância aqui no nosso estado é a chamada aranha marrom. Geralmente ela faz teias irregulares atrás de móveis, atrás de quadro. E o típico acidente é quando a pessoa coloca uma camisa ou uma calça, o bicho está lá dentro, né? E quando encostado na pele comprimida, ela pica. Em alguns casos, além disso, a pessoa pode ter um vermelhidão no corpo, pode afetar a urina, pode ficar escurecida, pode haver problemas com a parte do sangue, a hemólise, a pessoa pode ter uma anemia hemolítica por causa disso. Então, nesse caso, nós temos que dar o soro anti-aracnídico também, ou então chamado soro antiloxocélico. O diretor do Instituto Butantan dá algumas dicas para prevenir acidentes com aranhas. Na vigência de um acidente, apenas lavar o local com água e sabão e procurar um serviço médico. Se tiver aranha, ótimo. Se não tiver, vai mesmo sem aranha, né? Não tentar cortar, não tentar chupar sangue, não esfregar nada no local, porque isso aí só vai trazer complicações, né? Após novo revés na Justiça, prefeito Fernando Haddad descarta o aumento do IPTU em São Paulo no ano que vem. Segundo ele, haverá apenas a correção da inflação de 5,6%. Hoje, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Joaquim Barbosa, negou o recurso da Prefeitura de São Paulo e manteve suspenso o aumento do IPTU na capital. Barbosa negou o recurso da Prefeitura porque, segundo ele, o mérito da ação ainda deve ser julgado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Com a negativa do ministro, ficam mantidos os efeitos da liminar concedida pelo TJ, que suspende o aumento do IPTU na cidade. O reajuste do imposto de até 20% para imóveis residenciais e de até 35% para os comerciais foi aprovado na Câmara dos Vereadores em outubro e, desde então, vem sendo contestado na Justiça. Na semana passada, o TJ Paulista acatou ações da Fiesp e do PSDB que contestavam a razoabilidade do aumento. A Prefeitura previa que os novos valores entrassem em vigor a partir do dia 1º de janeiro. Hoje, o prefeito Fernando Haddad questionou o interesse da Fiesp em impedir o reajuste do IPTU. Ele sugeriu que a federação tenha interesse de cunho eleitoreiro, já que seu presidente, Paulo Scaff, deve concorrer ao governo do estado nas próximas eleições pelo PMDB. É muita demagogia ficar entrando com ação contra a cidade, que foi a única cidade que teve uma ação da Fiesp. A Fiesp não entrou com ação contra nenhum outro prefeito, só contra o prefeito da capital. Não vale a pena fazer demagogia para ganhar uns pontinhos a mais em pesquisa. A Prefeitura foi notificada da decisão do STF e afirmou em nota que o carnê do IPTU 2014 será enviado apenas com a correção inflacionária de 6% para todos os contribuintes que pagam o imposto. E ainda nesta edição do Jornal da Gazeta, você verá uma entrevista sobre o veto ao aumento do IPTU, feita por Maria Lídia Flandoli, com o presidente da Fiesp, Paulo Scaff. Um vazamento de gás em uma tubulação que passa sobre a Alameda Ministro Rocha Azevedo, nos Jardins, assustou moradores da região e quem passava pela rua. O quarteirão entre a Alameda Lorena e a rua José Maria Lisboa foi interditado após funcionários da Sabesp, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, que trabalhavam em uma galeria sob o asfalto, atingirem a tubulação de gás. Possivelmente, o operador da ferramenta ali, da máquina, por engano, talvez ele deva ter bloqueado, né? Rompido a tubulação de gás. E quem que está fazendo esse serviço? Além do barulho, o cheiro forte de gás podia ser sentido a 100 metros do local. O vazamento durou cerca de 1 hora até a chegada do Corpo de Bombeiros e de funcionários da Comgás, a Companhia de Gás do Estado. Havia risco de uma possível explosão, né? E o que a gente chama de maçarico, né? E formar um efeito de maçarico em razão do volume de gás da tubulação. A interdição deixou o trânsito bastante complicado na região.
USP divulga a lista tríplice com os nomes dos 3 candidatos mais votados para o cargo de reitor da universidade. A chapa do professor Marco Antônio Zago ficou em primeiro lugar e obteve 1.206 votos. Em segundo ficou Hélio Nogueira Cruz e em terceiro Vanderlei Messias. A lista foi encaminhada ao governador Geraldo Alckmin, que escolherá entre os 3 nomes e não há obrigatoriedade pela escolha do mais votado. As eleições na USP foram marcadas por protestos de estudantes. Um grupo de alunos invadiu o prédio da reitoria para reivindicar eleições diretas para reitor e ficou no local por 42 dias. O novo reitor vai substituir João Grandino Rodas e assumirá o cargo no dia 25 de janeiro. Intervenções urbanas em fachadas de prédios de São Paulo fazem parte do projeto Rua. Os mini-documentários compõem o trabalho mais recente da premiada cineasta Tata Amaral, uma artista que é a cara de São Paulo. Os prêmios ela conhece direitinho. Já são quase 70 conquistados em festivais nacionais e internacionais, desde que lançou o primeiro filme, Um Céu de Estrelas, de 1997. O reconhecimento é maravilhoso, né? E acho que isso faz parte do que eu faço, agradecer a esse reconhecimento. O primeiro longa de Tata Amaral foi considerado pela crítica um marco do cinema brasileiro. Os cartazes ela faz questão de deixar pendurados nas paredes de sua produtora, na Vila Madalena, zona oeste de São Paulo. Entre outros filmes premiados estão Antônia, de 2006 e Hoje, de 2011. Neste mês, apresentou um novo projeto chamado Rua. São mini-documentários sobre intervenções urbanas e artísticas em fachadas de prédios da cidade. A ideia surgiu com as proibições, nos últimos anos, determinadas pelo poder público. Proibia vender cachorro-quente, proibia colar, proibia isso, proibia aquilo. Era uma cidade proibida. E acho que isso me deu um choque de consciência, porque eu, ao contrário, eu tive uma experiência, muito diferente. O que mais nos interessa no Projeto Rua é iluminar as ações criativas que estão acontecendo na cidade e propor uma reflexão sobre o espaço público. Não foi difícil encontrar personagens para mostrar as intervenções nos 13 filmes do projeto rodados pela cidade. Pesquisando os coletivos, os grupos, as pessoas, eu descobri que são infinitos e que São Paulo é uma das cidades onde mais se trabalha criativamente sobre a cidade. Quem não tem nada, a rua é a sua posse, né? Esse é o espaço comum. A Tata Amaral é paulistana da Gema, nasceu no centro de São Paulo. Ela tem o costume de andar assim pelas ruas da cidade. Um costume que ela adquiriu na infância, que não perdeu até hoje e não pretende perder, é isso? Não, não pretendo não, porque eu acho que é uma delícia andar, né? Andar, você fica disponível à cidade, você encontra, você vê coisas, né? Por exemplo, de carro você não vê isso aqui na parede. De tanto amor e empenho que tem por São Paulo, torce para que a capital paulista melhore suas condições de infraestrutura, inclusive das calçadas desniveladas, para permitir que todos usufruam da maior cidade do país. É uma cidade muito controversa, né? Onde as corporações dominam e, ao mesmo tempo, o direito individual, ele está lá, não é respeitado, mas as pessoas gritam das mais variadas maneiras, inclusive artisticamente. Morre em Recife aos 69 anos o cantor Reginaldo Rossi.
O cantor morreu hoje de manhã de falência múltipla de órgãos. Ele estava internado desde o final de novembro no Hospital Memorial São José, onde se tratava de um câncer no pulmão. Conhecido como o Rei do Brega, Reginaldo Rossi é autor de sucessos como Garçom e Leviana, e suas músicas falavam de amor e traição. Nascido no Recife em 1944, Reginaldo Rodrigues dos Santos começou a carreira na esteira da Jovem Guarda na década de 60, imitando Roberto Carlos. Mas nos anos 70, optou pelo repertório brega romântico, que o tornou famoso. No ano 2000, diversos músicos, entre eles Lenine, Zé Ramalho e Otto, lançaram um tributo ao artista intitulado Reginaldo Rossi. O cantor faria 70 anos em fevereiro. O prefeito do Recife, Geraldo Júlio, e o governador de Pernambuco, Eduardo Campos, decretaram 3 dias de luto oficial. Garçom, aqui nessa mesa de bar, você já cansou de escutar centenas de casos de amor. O velório de Reginaldo Rossi acontece no plenário da Assembleia Legislativa de Pernambuco. O enterro está previsto para amanhã no cemitério Morada da Paz. Saída para as festas de final de ano. A CET estima que mais de 2 milhões de veículos deixem a capital paulista para as comemorações. A repórter Carla Rodeiro está na Ponte das Bandeiras, na Marginal Tietê, e tem outras informações. Carla. Pois é, Gabriel, e desses 2 milhões de carros que devem deixar a capital paulista, a partir de hoje até o ano novo, metade deve seguir com destino ao litoral. Bem, neste momento, o paulistano enfrenta 148 quilômetros de lentidão, que é um índice que está abaixo da média para o início da noite de uma sexta-feira. Nas estradas, segundo a Polícia Rodoviária, o tráfego é intenso em todas elas, mas sem pontos de lentidão. Nos terminais rodoviários da capital, aí sim o movimento é grande. Cerca de 240 mil pessoas devem deixar São Paulo de ônibus entre hoje e amanhã para aproveitar o feriado de Natal. Agora, já os aeroportos brasileiros devem registrar movimento recorde nesta sexta-feira. No de Guarulhos, o dia hoje foi de filas e de espera. Aeroporto cheio, longas filas no check-in. Viajo bastante, então já contava com isso já. O jeito é ter paciência. Vamos ter paciência e uma hora a gente chega lá. A gente está de final de ano, que a gente vai começar um ano calmo, com saúde, e a gente tem que buscar o melhor, né? Então tem que curtir a fila. No aeroporto de Cumbica, em São Paulo, o movimento hoje é 30% maior que o de uma sexta-feira comum. Marcele e Renata, que vão passar o Natal em Madrid, foram precavidas. Chegou com muita antecedência. Sim, com antecedência. De quantas horas? 6, por aí, né? Até o meio da tarde, quase metade dos voos partiram com atraso. Mas podia ser muito pior. A gente estava preocupado com a greve que foi noticiada, né? Então, é bom... Teve greve. Sim, sim. Você já pensou se tivesse? Pilotos e comissários aceitaram a proposta das companhias aéreas de 5,5% de aumento nos salários e cancelaram a greve prevista para hoje. Esta sexta-feira, que antecede as semanas do Natal e do Ano Novo, pode virar um dia histórico para a aviação brasileira. A Associação das Empresas Aéreas estima que até o fim da noite, até 400 mil passageiros devem embarcar nos aeroportos do país. Quantidade para um único dia, nunca antes registrada. E com um movimento desse tamanho, Lilian conseguiu o que seria impensável. O voo era para o Rio de Janeiro às 10 horas e conseguimos adiantar o voo para 18 horas. Você foi sortuda, então? Muito sortuda, eu e minha colega de trabalho. E o verão começa amanhã, mais precisamente às 3h11 da tarde. A estação mais quente do ano inicia com temperaturas amenas aqui na capital paulista. E segundo os meteorologistas, a tendência é de que até o Natal os dias sejam de pouco sol com chuva a qualquer hora. Vamos ver em detalhes a previsão para o Brasil e o estado de São Paulo com Luciana Magalhães. O verão começa com temperaturas amenas e chuva de norte a sul do país.
O sul será a região com o tempo mais firme, faz calor e o sol brilha forte. Em Porto Alegre, por exemplo, a máxima pode chegar aos 34 graus. Mas nas demais áreas brasileiras não faz tanto calor, com máximas de 25 graus. Em Curitiba, 28 no Rio e 26 em Brasília. Já a chuva aparece no leste de Santa Catarina e do Paraná e vai até o nordeste do Brasil. O tempo fica carregado com risco de temporais no Mato Grosso, no Tocantins, no norte e leste de Minas, Espírito Santo e no norte do Rio de Janeiro. Só não chove em Roraima e entre o litoral de Sergipe e da Paraíba. Em São Paulo, uma massa de ar quente deixa o tempo aberto com sol forte e calor em praticamente todo o interior. Mas o aquecimento provoca pancadas rápidas de chuva à tarde. Máxima de 33 graus amanhã em Ribeirão Preto. Já no sul paulista, o céu fica com muitas nuvens e chove ao longo do dia, com máxima de 27 graus em Santos. Amanhã, na capital, o sol aparece entre nuvens e ocorrem pancadas de chuva a partir da tarde, máxima de 25 graus. No domingo, chove a qualquer hora, máxima de 24. E na segunda, a chuva diminui e a temperatura sobe para os 29 graus. Eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até lá! E a Avenida Paulista se prepara para ser palco da tradicional festa do Réveillon. Tanto a Polícia Militar quanto os organizadores esperam que não aconteçam manifestações durante o evento. O pop rock do NX0. O sertanejo de Fernando e Sorocaba. Que bom seria se São Paulo fosse do lado de Madrid. A homenagem de Toquinho a Vinícius de Moraes. E ver como é que anda aquela vida toda, e se puder me manda uma notícia boa. 11 artistas e grupos musicais de vários estilos vão se revezar no palco da Avenida Paulista na festa do Réveillon. A Espetures divulgou a programação e a estrutura da festa em uma coletiva de imprensa. O tema deste ano será uma homenagem à cidade de São Paulo. Esse Réveillon, que é uma das coisas que tem de diferente, é que ele abre as festividades dos 460 anos da cidade, que nós também estamos preparando um show. Quer dizer, um show não, várias atividades, né, no 25 de janeiro, comemorando os 460 anos. Ainda faltam 11 dias para a festa, mas na Avenida Paulista, a montagem da estrutura de 250 toneladas de ferro e de alumínio já começou. O palco já está pronto, por enquanto com os enfeites de Natal. A partir do dia 26 de dezembro, sai a decoração e entram equipamentos de luz e de som. São esperadas mais de 2 milhões de pessoas, a maioria de moradores da capital e da Grande São Paulo. Tentar vir para cá, né, passar um ano legal. É bacana, bastante gente animada, feliz, alegre, tomando chuva, igual no ano passado. Todos os anos é assim, pelo menos a maioria deles. Eu já vim em 2. A segurança da festa será feita pela Polícia Militar. Serão 800 homens aqui na Avenida Paulista e outros 500 em toda a região. Todo o público será revistado e proibido de entrar com objetos cortantes, pontiagudos. A Polícia Militar também já tem uma estratégia para inibir a atuação de grupos que promovem manifestações violentas na cidade. O responsável pelo policiamento disse que o risco dessas manifestações acontecerem durante a festa é pequeno, mas não está descartado. O Réveillon na Paulista não é uma concentração de pessoas com o propósito reivindicatório de pedir alguma coisa, tá? Além de pedir um bom 2014, né? Mas o propósito da reunião das pessoas lá é de caráter de confraternização. Então, nós entendemos que o risco disso acontecer, embora ele não seja inexistente, ele é baixo. Antes da festa da prefeitura começar, a Avenida Paulista será palco da Corrida de São Silvestre. A corrida foi criada pelo jornalista Casper Libero em 1925, inspirado por uma prova semelhante que ele assistiu na França. A largada acontece de manhã na altura da Rua Frei Caneca e a chegada em frente ao prédio da Fundação Casper Libero, onde fica a TV Gazeta. Este ano, a corrida já tem mais de 27 mil inscritos.
A seguir, Banco Central reduz previsão para o crescimento da economia brasileira neste ano. E mais denúncias de espionagem dos Estados Unidos. Novos documentos vazados pelo ex-agente da inteligência americana Edward Snowden apontam que mais 60 países eram alvos de espionagem. Novos documentos vazados pelo ex-agente da inteligência americana Edward Snowden apontam que mais 60 países eram alvos de espionagem. De acordo com o New York Times, entre os alvos de interesse estão o premier de Israel, chefes de estados africanos, diretores da ONU, além de líderes franceses e alemães. Os documentos não são detalhados, mas somam mais de 1.000 pessoas e instituições. Snowden começou a revelar os métodos usados pela Agência Nacional de Segurança americana em junho deste ano e, desde então, o governo americano tem sido acusado de espionar com o objetivo de levar vantagem em negociações comerciais e diplomáticas. O número de divórcios no Brasil recuou pela primeira vez após a mudança na Constituição em 2010, facilitou o processo. No ano passado, o país registrou 341.600 divórcios, uma queda de 1,4% em relação a 2011, quando ocorreram 351 mil divórcios. Os números fazem parte das estatísticas do Registro Civil divulgadas hoje pelo IBGE. Outro dado divulgado refere-se à tendência de mulheres tendo filhos cada vez mais velhas. As proporções de nascimentos cujas mães tinham entre 30 e 34 anos no Sudeste e no Sul foram maiores que as de 15 a 19 anos. O Banco Central reduziu para 2,3% a previsão de alta do PIB neste ano. É a terceira queda seguida apontada pelo relatório de inflação feita pela instituição. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, afirmava que o crescimento da economia brasileira seria de aproximadamente 2,5% neste ano. E com o aumento da inflação, o governo já começou a rever algumas das medidas de estímulo, como a queda de juros em 2014. Neste ano, as taxas já subiram em 6 ocasiões para 10% ao ano. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Está frio ou está quente? O copo está meio vazio ou meio cheio? Se a gente analisa a economia brasileira apenas pelo lado do emprego e do salário, como estamos? Hoje saiu o balanço do emprego formal, de quem é registrado em carteira, divulgado pelo Ministério do Trabalho. Alguém mais mal-humorado ou inimigo político do governo Dilma Rousseff poderia dizer: este ano, até novembro, o número de novos empregos formais no Brasil é o menor em uma década, o menor desde 2003. Bom, é verdade. Mas, mesmo assim, foram criados mais de 1,5 milhão de empregos até novembro deste ano. Ontem tinha saído outra estatística do mercado de trabalho, a da pesquisa mensal do emprego do IBGE. O desemprego em novembro foi o menor desde que se podem comparar os números, o menor desde 2002. A taxa de desemprego deve ser provavelmente a menor em mais de 30 anos. No entanto, taxa de desemprego não diz tudo. Essa taxa é medida assim, entre as pessoas que querem trabalhar, qual a proporção das que não acharam emprego. Em novembro foi de 4,6%, mínima histórica, como dissemos. Agora, muita gente deixou de procurar trabalho, não se sabe bem o motivo, em especial mulheres jovens, entre 18 e 24 anos. O desemprego não aumentou porque mais gente ainda saiu do mercado de trabalho. Outro número importante, caiu o número de pessoas trabalhando nas maiores regiões metropolitanas do país, onde é feita a pesquisa do IBGE. Sim, a renda média dos trabalhadores continua subindo acima da inflação, mas o ritmo é o menor também em uma década. Em resumo, a situação do emprego e da renda ainda é bem confortável para padrões brasileiros, mas as melhorias estão diminuindo de ritmo, isso está claro. Como a gente disse tantas vezes aqui no Jornal da Gazeta, não dá para sustentar melhoras no trabalho e na renda se a economia cresce devagar por muito tempo, como nos últimos 3 anos e como deve crescer no ano que vem. Pouco. Para a gente crescer mais, voltar a melhorar rapidamente ou mesmo evitar um aumento do desemprego, a gente, por um tempo, precisa consumir menos. Precisa investir mais em nova produção. A gente precisa ser mais produtivo. E isso está faltando. Boa noite. A seguir, do Marrocos, diretoria do Atlético Mineiro anuncia a contratação do técnico Paulo Tuori para o lugar do técnico Cuca. E polícia investiga causas da queda de teto de teatro em Londres. O acidente deixou 76 pessoas feridas.
E agora as notícias do esporte com Gabriel Cruz e Celso Cardoso. E o destaque é a São Silvestre, né, Celso? Tem brasileiro esse ano com chance real de voltar a vencer? Gabriel, torcida não vai faltar. Existe esperança, podemos dizer assim. Israel dos Anjos, por exemplo, atual campeão da corrida Sargento Gonzaguinha, realizada na primeira semana deste mês, promete ser um dos destaques da corrida deste ano. A rotina é a mesma desde os 15 anos de idade. Treino físico intenso por causa da profissão de policial militar. Nos horários de folga, eu tento dividir em 2 períodos de treinamento de 2 horas cada período. Chegando no final de semana aí, em média de 180 km semanal. Israel dos Anjos tem muita experiência nas provas de 15 quilômetros. Afinal, foram 6 vice-campeonatos na prova Sargento Gonzaguinha. E o primeiro lugar conquistado este mês. E, geralmente, todo vencedor da prova Sargento Gonzaguinha acaba indo para São Silvestre e chegando entre os 5 primeiros, ou se não ganhando, né? Que é o caso do Marilson, que já venceu o Gonzaguinha e ganhou São Silvestre, o Vanderlei Cordeiro. Na São Silvestre, Israel vai correr os mesmos 15 quilômetros. Aos 37 anos, ele não tem medo de arriscar. É sim um dos favoritos da prova. Eu me considero. Eu estou na melhor forma da minha carreira, apesar de estar já com 37 anos. É o ápice do atleta, né? O Vanderlei Cordeiro, com 36 anos, ele quase ganhou a maratona da Olimpíada, se não tivesse sido empurrado pelo padre lá. Então é o ápice do atleta e eu vou tentar fazer o melhor de mim para tentar chegar entre os 3 da São Silvestre aí. Em 7 provas, a melhor colocação na São Silvestre foi um 10º lugar no ano 2000. A estratégia para esta edição de número 89 já está pronta. E a São Silvestre é uma prova cheia, com bastante subida e descida. Isso aí acaba favorecendo, no meu caso, que sou um atleta que gosto de correr em subida, acaba me favorecendo. Então eu vou usar a subida, né, com o meu forte para tentar chegar entre os 5 primeiros da São Silvestre. Ficamos na torcida. E o novo campeão do Mundial de Clubes da FIFA será conhecido neste final de semana. Bayern de Munique e Raja Casablanca decidem amanhã o título da competição a partir das 5h30 da tarde, horário de Brasília. Pouco mais cedo, às 2h30, Atlético Mineiro e Gansu, da China, disputam o 3º lugar. E nesta sexta-feira, a diretoria do Clube Mineiro anunciou a contratação do técnico Paulo Autuori para o lugar de Cuca, que se despede no jogo de amanhã para trabalhar no futebol chinês em 2014. O presidente Alexandre Calil também confirmou que o acerto com o Autuori já estava definido antes da equipe embarcar para a disputa do Mundial. O ex-treinador do São Paulo chega com a missão de levar a equipe à conquista do tricampeonato mineiro e ao bi da Libertadores. Muito fácil. E agora tem o handebol, né? O Brasil está dando show lá fora, o handebol feminino. Sem dúvida, Gabriel. Pela primeira vez na história, a seleção feminina está na decisão. Isso mesmo, a seleção de handebol encarou a Dinamarca pelas semifinais e venceu por 27-21. A final será contra a Sérvia, anfitriã do torneio, no próximo domingo, 2h15 da tarde, horário de Brasília. Futebol internacional, a bola não para na Inglaterra para as festas de final de ano. E a Premier League nesta temporada apresenta muito equilíbrio na briga pelo título. O Liverpool, segundo maior vencedor do campeonato inglês, vice-líder na atual edição, tem outro bom motivo para comemorar. A grande novidade do Liverpool é a renovação de contrato do atacante uruguaio Luis Suárez. O técnico do time da terra dos Beatles, Brendan Rodgers, até promoveu um brinde durante a coletiva de imprensa para comemorar a permanência do jogador, além de fazer muitos elogios à evolução do atleta. O Liverpool está em 2º lugar na Premier League e joga amanhã em casa contra o Cardiff City. Líder do campeonato inglês, o Arsenal tem na próxima segunda-feira um desafio bem complicado. Vai encarar o Chelsea, 3º colocado do torneio, no Emirates Stadium. Após perder por 6-3 para o Manchester City na última rodada, o técnico dos Gunners, Arsène Wenger, não acha que a moral do time está baixa. Eu não acho que isso tenha afetado a nossa moral. Tivemos bons resultados até o momento, porque temos um time solidário e unido, e não vejo sinais de que isso esteja acabando. A derrota para os Citizens na última rodada trouxe outro problema para o Arsenal.
Durante o revés, o meia Jack Wilshere fez gestos obscenos para a torcida rival e foi suspenso por 2 jogos. Assim, não vai encarar o Chelsea. Do lado dos Blues, a ansiedade para o jogo contra o Arsenal é grande. 2 pontos distanciam os 2 clubes na tabela. E uma vitória somada a uma derrota do Liverpool pode deixar a equipe de José Mourinho na liderança da competição. Será Arsenal contra Chelsea, um clássico de Londres, além do fato de ser o líder contra o terceiro colocado. É um grande jogo, com certeza. Uma pena que não é amanhã, porque estou esperando a partida e pronto. É tradição na Inglaterra esses bons jogos no final de ano, na semana entre Natal e Réveillon, né, Celso? E lá o equilíbrio continua muito grande, né? E é um campeonato diferente, porque normalmente você tem o Manchester United como protagonista, o Chelsea brigando e o Arsenal correndo por fora. O Manchester hoje está muito mal no campeonato. E aí você vê um Arsenal liderando, o Chelsea podendo chegar à liderança e o Liverpool, que não conquista um título há mais de 20 anos, brigando também dessa vez. E com reais condições de terminar a temporada como campeão. Liverpool, que até recentemente era o maior vencedor na Inglaterra, mas foi superado pelo Manchester United do Alex Ferguson, que agora está aposentado. Celso, muito obrigado. Boa noite. Tchau, obrigado para você também. Até segunda. Stella, é com você? Gabriel, também na Inglaterra, policiais ainda investigam as causas do desabamento do teto de um teatro em Londres. O acidente deixou 76 pessoas feridas, mas apenas 2 permanecem internadas em estado grave. Autoridades afirmam que o prédio estava de acordo com as normas de segurança e acreditam que a forte chuva que atingiu a cidade na tarde de ontem possa ter abalado a estrutura do local. Parte do gesso do teto desabou sobre a plateia, que na hora do acidente tinha 720 pessoas. O teatro foi construído há 112 anos, em uma área da cidade que é considerada a Broadway londrina, por concentrar muitos teatros. Na Rússia, o presidente Vladimir Putin autoriza a libertação do magnata do petróleo Mikhail Khodorkovsky. Ele ficou 10 anos preso. Khodorkovsky era acusado de fraudes fiscais, mas há suspeitas de que tenha sido encarcerado por ser um dos maiores críticos do governo russo. Depois que deixou a cadeia, Mikhail foi para a Alemanha, onde sua mãe passa por um tratamento médico. A atiradora abre fogo no aeroporto da cidade de Manila, nas Filipinas. 4 pessoas morreram e 5 ficaram feridas. O crime aconteceu hoje de manhã. Entre as vítimas fatais estão o prefeito da cidade filipina de Lambangan e 3 membros de sua família. O criminoso estava vestido com uniforme policial e conseguiu fugir. Nigella perde o processo judicial. As 2 ex-assistentes da chefe de cozinha foram consideradas inocentes pela justiça. Elas eram julgadas sobre a acusação de gastar mais de $1 milhão nos cartões de crédito da chefe. As irmãs Grillo afirmaram que foram autorizadas a fazer o uso do dinheiro desde que não contassem para o ex-marido de Nigella sobre o vício da apresentadora em cocaína. Voltamos a falar sobre o IPTU na cidade de São Paulo. Agora, no fim da tarde, o prefeito Fernando Haddad comparou a decisão judicial que barrou o IPTU a uma disputa entre classes. Aliás, que barrou o aumento do IPTU. Isso ele comparou a uma disputa entre classes, no qual o presidente da Fiesp, Paulo Scaff, representa a Casa Grande e a prefeitura, a Senzala. Tem uma nossa Fiesp lutando contra o imposto progressivo, que é baixar o IPTU de Itaquera e aumentar o do Paraíso, onde eu moro. Mas, enfim, a Casa Grande, ela não deixa a desigualdade ser reduzida na velocidade que se deseja. Já o presidente da Fiesp, Paulo Scaff, em entrevista à jornalista Maria Lídia Flandali, comentou a decisão do STF que negou o pedido da prefeitura para reajustar o IPTU. Scaff também respondeu às críticas do prefeito Fernando Haddad. Vamos à entrevista do dia. A guerra do IPTU foi parar no Supremo Tribunal Federal. E, como mostrou o Jornal da Gazeta, o Supremo decidiu que é o Tribunal de Justiça de São Paulo que tem que julgar o mérito dessa questão. E a Fiesp e outras entidades importantes da sociedade reagiram contra esse reajuste do IPTU. E nós hoje vamos conversar exatamente com o presidente da Fiesp, Paulo Scaff. Paulo Scaff, obrigada por nos dar essa entrevista. E a primeira questão é por que a Fiesp entrou nessa onda
contra o reajuste do IPTU em São Paulo? Na verdade, nós não entramos numa onda, sim, entramos com uma ação na Justiça contra a medida, a lei que aumentaria o IPTU de uma forma abusiva e absurda. Seria um aumento de IPTU muito acima do aumento da renda das pessoas. De 2009 a 2013, houve um aumento de 10% na renda das pessoas e o IPTU estaria aumentando, em média, 55% para imóveis residenciais e 88% para imóveis comerciais. Seria 35% para comercial em 2014 e 20% para residencial. E depois, nos anos subsequentes, todo ano 10% a mais no residencial e 15% a mais no comercial. Isso é um absurdo. Nós entendemos que a Prefeitura não tinha essa necessidade. A Prefeitura tem um orçamento para o ano que vem aprovado de 50 bilhões e meio. 50 bilhões e meio. Tem 9 bilhões de reais, ou em torno de 9 bilhões de reais, aplicado a juros. Então não haveria necessidade de fazer um aumento real, além da inflação, absurdo como esse. Por essa razão, entramos com uma ação. O Tribunal de Justiça de São Paulo aprovou uma liminar, suspendendo o direito da Prefeitura de dar o aumento. Por 19 desembargadores, há 3 que não foram a favor do aumento do IPTU, mas pediram maiores esclarecimentos. Então, em 22, 19 contra o aumento e 3 pedindo maiores esclarecimentos. Agora então, Paulo Scaff, que é o seguinte, se por um lado foi o Executivo, o prefeito, que encaminhou esse reajuste, esse projeto de reajuste do IPTU para a Câmara Municipal, foi o representante do povo, foram os vereadores que decidiram conforme prega a regra do jogo da democracia. Reagir contra uma decisão do Legislativo não tem uma conotação também de uma agressão à instituição? Não, eu acho que uma democracia, para isso que tem o Poder Judiciário, senão não teria o Poder Judiciário, só teria o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Se eles fossem infalíveis e sempre acertassem, não haveria necessidade do Judiciário. É o Poder Judiciário que realmente protege o cidadão, protege as instituições, protege as empresas, enfim. A segurança jurídica, o direito cidadão, ele é preservado pelo Poder Judiciário. Então, no momento em que a sociedade se sentiu agredida por um aumento absurdo e desnecessário, tomou a iniciativa de ir para o Judiciário. E nós, tanto é que até o momento está comprovado que a sociedade está correta, que o Tribunal de Justiça de São Paulo, por 19 a 3, liberaram a liminar. O Superior Tribunal de Justiça negou o pedido da Prefeitura de derrubar essa liminar e o Supremo Tribunal Federal também negou o pedido de derrubar a liminar. Por isso que a Prefeitura só está autorizada pela Justiça a emitir os carnês com reajuste inflacionário sem nenhum aumento. Agora, Paulo Scaff, o prefeito reagiu como o senhor está acompanhando. E, nesse caso, ele está vendo esta sua ação na liderança da Fiesp como uma atitude eleitoreira, uma vez que o seu nome já está colocado como pré-candidato ao governo de São Paulo pelo PMDB. Nesse sentido, como é que o senhor avalia a reação de Fernando Haddad? Essa medida, essa ação foi ingressada na Justiça não pela pessoa física de Paulo Scaff, pela Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, pelo CIESP, Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, aprovados por unanimidade na diretoria das duas entidades, junto com outras 30 entidades, todas entidades altamente representativas. Foi, como já disse, aprovado em todos os níveis, quer dizer, foi dada essa liminar. Enfim, e a nossa linha aqui tem sido a mesma há muitos anos. Em 2004, eu nunca pensava em ter uma filiação partidária e lutei pela MP 232. Em 2007, lutei para acabar com o imposto do cheque, uma campanha nacional. Mas agora é candidato, né, Paulo Scaff? Isso aí faz parte da sua campanha? Ser assim, um paladino da luta contra a voracidade na cobrança de impostos? Lutamos para a energia a preço justo, onde baixou o preço da conta de luz de todos os brasileiros em 20,2%. Lutamos para tirar os impostos da cesta básica. Essa é a linha da Fiesp, essa é a nossa linha e tem sido sempre. Eu não sou candidato a nada, não há nenhuma candidatura esse ano.
candidaturas vão acontecer a partir de junho do ano que vem, quando houver as convenções. Mas isso é fato. Eu não sou candidato, mas sou presidente da Fiesp. Sou presidente do Ciesp e estou exercendo o direito e as minhas obrigações. E vou continuar exercendo. No momento que, caso o destino me leve a uma candidatura, eu estarei saindo da Fiesp, me licenciando e virando candidato. Até lá, eu exerço a minha função aqui em defesa da sociedade, em defesa da competitividade, como sempre fiz, muito antes de ter uma simples filiação partidária. Ainda uma última questão sobre a reação do prefeito Fernando Haddad. Ele diz que a Fiesp quer prejudicar São Paulo, da mesma forma que ele afirmou, usando a comparação de Casagrande e Senzala, que a Fiesp seria Casagrande, e quer prejudicar aquela população que seria beneficiada com a política dele de reajuste de IPTU. Como é que o senhor vê essa simbologia usada pelo prefeito? Precisa uma casa muito grande mesmo para colocar 90% das pessoas que foram prejudicadas com o aumento do IPTU. Porque o aumento foi para 90% das pessoas que pagam IPTU. Precisa uma casa grande mesmo para abrigar 90% dessas pessoas. E aqueles poucos que são isentos, e já eram isentos, esses, na hora de comprarem um produto numa padaria ou irem num bar, esse IPTU aumentado da padaria do bar vai acabar sendo repassado para os preços e vai prejudicar esses também. Então, alguma coisa que tem que abrigar a população paulistana toda tem que ser casa grande mesmo. Está animado com 2014 para a produção industrial? Pode ser um ano melhor, rapidamente? Olha, a produção e o crescimento do PIB, da economia brasileira este ano, e o do ano próximo, deve ficar parecida. Nós vamos crescer alguma coisa em torno de 2,2% esse ano e o ano que vem em torno de 2%. E a produção, o PIB da indústria também não será diferente. Terá um crescimento semelhante para menor. Nós não estamos com uma expectativa de melhora o ano que vem em relação a esse ano. Até porque, Maria Lídia, o ano passado, em 2012, o crescimento da indústria foi menos 2,5%. E esse ano, com 2,5% positivo sobre a base de menos 2,5%. O ano que vem, a base é este ano, que já cresceu 2,5%. Então, eu creio que nós vamos trabalhar para um número em torno de 2%, tanto da economia brasileira como da indústria. Muito obrigado, uma boa noite. Eu que agradeço, boa noite. Aproveito para te desejar e a todos que nos assistiram um bom Natal, um ótimo 2014. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. A entrevista do dia e nossas reportagens podem ser vistas no site jornaldagazeta.tvgazeta.com.br. Mais notícias no Jornal da Gazeta, edição das 10. Uma boa noite. O Jornal da Gazeta volta amanhã às 19 horas. Uma excelente noite para você e até lá. Dia 29, às 9h30 da noite, reveja as principais notícias que marcaram o ano na Retrospectiva 2013.